Beleza. Que eu clico aqui, Marcelo? Nada, nada. Normal. Eu coloquei aqui para gravar. Pode começar. Então, é que apareceu um negócio aqui para mim. O quê? Para dar go with ou live meet. Ou, deve ser. Acho que deu. Vamos lá, então? Pode começar. Então, boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de naturopatia. Peço por gentileza, então, para todos desligarem os microfones, tá? Fazendo favor, para não ter interferência aí durante a aula. Dúvidas, vocês anotem aí, depois a gente conversa. Hoje nós daremos dois módulos, aí a gente faz um, tira para, né, para tirar dúvida e depois a gente dá continuidade no outro, tá bom? Hoje nós iremos falar de fisiologia humana e de nutrição, tá? Hoje temos dois temas aí bem legais. Ô Maria, tenta ver se consegue desligar o seu microfone, fazendo favor. É que eu vou deixar ela assim, que ela demorou para conseguir. Deixa eu colocar ela no. Eu Veja. acho que. Peraí. Será que é a Maria ou é a Letícia? Acho que é a Maria, Marcelo. Pode ir, não pode falar. Não, Gabi. Tá, deixa eu minimizar aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, por que que a gente precisa entender o nosso corpo? A gente precisa conhecer um pouquinho sobre cada órgão dele. É claro que é uma pincelada, né? O nosso corpo ele é muito complexo, todos os sistemas são muito complexos, né? Mas é para a gente ter uma base, para nos nortear até na hora de aplicar para aplicar a conduta de vocês. Então, ela tem um papel fundamental na naturopatia para a gente entender como os sistemas funcionam para aplicar o conhecimento que vocês terão com a análise quântica, né, com os resultados, para poder entender um pouquinho sobre cada resultado que sai naquele relatório. Sai um relatório muito extenso, bem completo, né? Então, para a gente entender um pouquinho sobre como funciona. Então, a fisiopatologia, ela estuda o comportamento fisiológico do nosso organismo e as doenças que podem ter ao longo ali no nosso corpo, no sistema nervoso, sistema muscular, sistema cardiorrespiratório, né, sistema digestório. Então, tudo isso é muito importante. Então, é preciso que a gente tenha um conhecimento básico dessas ciências, né, para que você, como naturopata, possa determinar qual será a terapia natural mais adequada para cada cliente, seja através de uma alimentação, seja através da indicação dos nossos produtos, tá? Então, a pessoa, nós temos em média uma necessidade diária de 2.000 calorias. Claro que isso varia de pessoa para pessoa. Peraí, pessoal, só um minutinho. Um pouquinho aqui. Claro que cada pessoa tem uma necessidade individual, né? Isso aí depende muito se é homem, se é mulher, se pratica atividade física ou não. Mas, no geral, né, é uma média de 2.000 calorias, pode variar aí de 1.500, 2.000, 2.200, né? Então, cada pessoa tem um cálculo específico. Isso compete ao nutricionista, tá? Pode ficar tranquilo que vocês não precisam, né, aprender sobre isso, mas é só para a gente ter uma ideia. E vocês, como naturopata, têm essa influência de orientar uma dieta equilibrada. Então, igual falamos na primeira aula, de estimular, incentivar boas práticas, né? Seja de alimentação, de atividade física, de uma saúde no geral, com dicas, com suplementos e até mesmo com alimentos, tá? Então, para a gente conhecer, para a gente conhecer um pouquinho, nós temos o sistema digestório, que é formado por um longo tubo de músculos. Ele é associado a órgãos e glândulas que participam do processo nosso de digestão. E ele tem as seguintes regiões: a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, assim como vocês podem ver ali na figura ao lado. A parede do tubo digestivo, do esôfago ao intestino, é formada por 4 camadas: mucosa, submucosa, muscular e adventícia. Então, nós temos aí dividindo a boca, que é a abertura. Pessoal, tem alguém com o áudio ligado? Vocês conseguem desligar, fazendo favor? Acho que é a Letícia.
Isso, obrigada. Hum? Leila também. A Leila também. Leila também. É que daí, isso, obrigada. Então, a boca é a abertura pela qual o alimento entra, né, nesse tubo digestivo, onde começa o processo ali de digestão, e a gente tem o auxílio dos dentes, da língua, para preparar esse alimento, né, por meio da mastigação. Por isso que a gente fala tanto, assim, né, nós nutricionistas, que é muito importante essa questão da mastigação, para que a gente poupe um pouco o trabalho do nosso corpo, com as partículas já bem trituradas, além de contribuir para a saciedade, né, para uma boa digestão dos alimentos, então a mastigação ela é muito importante, e às vezes a gente não dá tanta atenção. Hoje em dia a gente come ali na correria, come assistindo televisão, come assistindo celular, vídeo, essas coisas, conversando com alguém, né? A gente come, a gente nem percebe, nem presta atenção na mastigação, e é um dos fatores que é predominante para que esse alimento passe ali pelo processo correto. Então, os dentes, eles têm essa função, né, de triturar, de fazer ele ficar em pequenos pedaços, e junto com a saliva facilitar a futuração das enzimas. Através das glândulas salivares, elas são acessórios importantes desse sistema, que é responsável pela secreção da saliva, onde vai atuar aí nessa digestão química também. Na saliva, a gente tem a amilase salivar, ou pitialina, que a gente chama, que ela atua quebrando os carboidratos. Então, tudo que a gente come proveniente de carboidrato, pão, massas, farináceos, né? Tudo isso daí, frutas, ela vai fazendo essa digestão. E esse alimento triturado, quando se mistura a saliva, ele vai formar o que a gente chama de bolo alimentar. Então, a língua, ela é responsável por ajudar o alimento a se misturar com a saliva, para que esse bolo alimentar vá para a cavidade oral, né, que ele seja deglutido. Então, os sais da saliva neutralizam substâncias ácidas e mantêm na boca um pH neutro ali de 7 a levemente ácido, 6,7, para que tenha ação dessa pitialina. Então, a gente tem esse processo de formar o bolo alimentar, ela vai para o fundo da faringe, vai para o esôfago, através das ondas peristálticas, e esse processo, pessoal, ele é muito rápido, ele questão de 5 a 10 segundos já ocorreu, né? Então, assim, a gente tem todo esse processo, o nosso corpo, ele é muito esperto, muito inteligente ali nessa questão do processo de digestão. A faringe, ela é uma área de transição, então a gente tem aí uma estrutura, ela é tá apontando ali a faringe, né? O sistema digestório, ela é tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório, vocês vão ver ela nos dois sistemas, tá? Esse órgão abre-se na traqueia e também no esôfago, e o alimento segue por esse último órgão. Já o esôfago, ele é um órgão, esse órgão aí, ele é grandinho, né? Apresenta mais ou menos cerca de 25 centímetros. É um órgão que garante que o bolo alimentar seja levado por meio de contrações da musculatura lisa até esse alimento percorrer ao estômago. O bolo alimentar leva cerca de 5 a 10 segundos para passar por todo esse órgão e chegar ao estômago. Então, como eu falei, é um processo muito rápido. Já o estômago, ele é uma bolsa de parede musculosa localizada no lado esquerdo, abaixo ali do abdômen, logo abaixo das últimas costelas. Ô, Marcelo. Aqui, ó. Você vai... Mãe, vem, eu vou lhe mostrar como é que você faz. Vai. Então, é um órgão muscular que liga o esôfago ao intestino delgado. Sua principal função é a digestão dos alimentos. Ele tem capacidade de guardar cerca de 1,5 litro de comida, tanto que a gente consegue ficar, então, um pouco mais tempo em jejum, né? De 3 a 4 horas, por exemplo, sem ficar sentindo fome. Ele tem esse estoque. Ele produz o suco gástrico, que contém ácido clorídrico, muco, enzimas e sais minerais. Esse ácido clorídrico, ele mantém o pH do interior do estômago entre 0,9 e 2. Então, essa mucosa gástrica, ela é recoberta por uma camada de muco, que a protege de agressão contra o suco gástrico, que ele é bastante corrosivo. Então, essa mucosa, ela está sempre sendo regenerada. Ela acaba sendo constantemente, diariamente lesada, né, pela alimentação, pela própria questão do nosso corpo. Então, ela tem essa função de se regenerar. Então, estima-se que a nossa superfície seja totalmente reconstruída a cada 3 dias, tá?
Então, a gente tem aí as famosas inflamações do estômago, que tem a gastrite, as úlceras, né? Então, tem casos mais graves, tem casos mais leves. Hoje em dia, bastante pessoas sofrem aí com essa questão de gastrite, né? Tem que ajustar a alimentação, às vezes tem que entrar com medicamentos, então tudo isso a gente tem que investigar bem certinho. E essa mucosa gástrica produz também o fator intrínseco, que é o fundamental para a gente absorver a famosa vitamina B12. É uma vitamina que hoje em dia dá relativamente bem baixa em todos os exames de sangue, né? Geralmente tem que estar suplementando. Geralmente a B12 e a vitamina D são vitaminas que é necessário muitas vezes a intervenção de suplementação. Nós temos também o intestino delgado, que ele é um tubo com um pouco mais de 6 metros de comprimento por 4 centímetros de diâmetro. Ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo. Cada partícula dessa, pessoal, faz absorção de um determinado tipo de nutriente, tá? Então, no duodeno atua também o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, que contém várias enzimas digestivas para ajudar nesse processo. Nós temos a bile, que é produzida no fígado, e ela fica ali na vesícula biliar, então o pH da bile oscila entre 8 e 8,5, e eles têm como função de limpeza, de emulsificar as gorduras, né? Então, todas as alimentações que a gente manda, às vezes uma refeição mais pesada, mais gordurosa, a bile entra em contato, muita gente que às vezes retira essa parte, né, esse pedaço ali da vesícula biliar, acaba tendo um pouco mais de dificuldade em consumir alimentos mais gordurosos, porque daí não tem esse facilitante que é a bile, tá? Nós temos o pâncreas, que ele é responsável por organizar e manter a nossa insulina, onde é produzido também o suco pancreático. Ele contém água, enzimas e grandes quantidades de bicarbonato de sódio. Seu pH vai de 8,5 a 9. E sua secreção digestiva é responsável pela hidrólise da maioria das moléculas de alimento, como carboidrato, proteína, gordura e os ácidos nucleicos, tá? Então, tem todos as partes aí do pâncreas. Nós temos o sistema excretor, que nada mais é que elimina todas as substâncias que o nosso corpo não precisa, substâncias consideradas como prejudiciais pelo nosso corpo, né? Em especial, a gente tem a amônia, a ureia e o ácido úrico. Então, é a função dela de eliminar os resíduos dessas reações químicas que ocorrem nas nossas células nesse processo de metabolismo. Substâncias que não são aproveitadas pelo corpo, principalmente as substâncias tóxicas, então elas são eliminadas. Então, ele tem a função de guardar os nutrientes no nosso corpo, né, as vitaminas, os nutrientes e os minerais, e eliminar o que o nosso corpo não precisa. Então, eliminar os resíduos das reações químicas que ocorrem dentro das células nesse processo. Nós temos a excreção através de urina, da respiração e do suor. O nosso sistema endócrino, que controla ali a questão hormonal do nosso corpo, do nosso metabolismo. Então, muita gente fala, né, às vezes que tem dificuldade no emagrecimento, ou que às vezes tem uma perda de peso muito acelerada, é através desse sistema que às vezes não está em equilíbrio. Então, é um conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios, são lançados no sangue e percorre o corpo até chegar aos órgãos-alvos sobre os quais atuam. Então, junto com o sistema nervoso, ele coordena todas as funções do nosso corpo. Então, é um sistema muito importante aí nesse processo do nosso metabolismo, tá? E o hipotálamo faz a integração entre esses dois sistemas, tá? Com a tireoide, paratireoide. Esse sistema a gente consegue saber se está tudo certinho através de ultrassons, de exames de sangue, né? Daqui a Isso a pouco gente tem sempre tem que estar. Pessoal, tem muita gente com o áudio ligado, acaba interrompendo um pouquinho a explicação. fazer hoje. Ai, meu Deus, que hora? 3. Jurandir, o áudio do Jurandir está aberto. Se puderem desligar, pessoal, por favor. Isso. Olha, agora sim. Mas tá... Desligue, vá. Ô, João e Maria, vocês nos perdoem, mas assim, o áudio tem que estar fechado, aí vocês abrem na hora de falar, tá? Na hora que acabar a aula, dúvidas. Então, eu vou mutar vocês aqui, eu fechei o microfone, mas aí só abre a hora que a gente abrir para todo mundo, senão atrapalha
a professora, e aí ela perde também O a raciocínio. orientação, é. Então vamos lá. É. Você consegue mutar, Marcelo, quem tá com ele aberto? Eu Bom, então consigo, vamos Gabi, lá. é que eu estou fazendo outra coisa aqui também, e demora até eu chegar, mas eu estou escutando. Não, beleza. É que daí eu não consigo, como eu tô aqui passando. Tá. Mas vamos lá então. Então, as glândulas que é composto por esse sistema, a gente tem a hipófise, a tireoide, a paratireoide, o timo, as glândulas suprarrenais, o pâncreas e o pâncreas e as glândulas sexuais fazem parte desse sistema. Já o sistema circulatório, ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Ele é responsável por transportar os nutrientes e o oxigênio para diversas partes do corpo. Corresponde a todo o percurso do sistema circulatório que o sangue realiza no corpo humano. E pela via do coração, esse processo é realizado 2 vezes. Então, a gente tem a pequena e a grande circulação. A pequena é o coração aos pulmões e dos pulmões ao coração. E da grande circulação é do coração até as demais células do nosso corpo. Então, pessoal, por isso que é muito importante, porque tudo que a gente manda para o nosso corpo através da alimentação, todo aquele processo da boca, né, que iniciou, ela cai na nossa corrente sanguínea. Então, é um processo muito rápido e a gente precisa de todos os sistemas trabalhando em sintonia para que cheguem até as nossas células nutrientes, vitaminas, esses alimentos importantes que o nosso corpo precisa, né, para a saúde, para tudo, e eliminar o que é ruim, o que o nosso corpo não precisa. Então, o nosso sistema circulatório ele é formado pelo sangue, pelo coração, vasos sanguíneos, artérias, veias e os capilares. Nós temos o sistema linfático, que ele é responsável, ele tem ali os órgãos linfóides, os linfonodos, os ductos linfáticos, tecidos linfáticos, capilares e os vasos linfáticos. Então, eles são responsáveis por produzir e transportar o fluido linfático, que é a linfa do tecido, para o sistema circulatório. Eles distribuem por todo o corpo e recolhem o líquido que não retornou aos capilares sanguíneos, filtrando, reconduzindo a circulação sanguínea, e é um importante componente do nosso sistema imunológico, porque ele atua ali diretamente nos glóbulos brancos, para proteger o nosso corpo contra vírus, contra as bactérias, né? Então, isso tudo a gente consegue também ver através de exame, né? O nosso hemograma completo, as células vermelhas, células brancas, então tudo isso daqui é muito importante para a nossa imunidade. E hoje em dia a gente a maioria das pessoas tem a imunidade aí mais prejudicada, por conta, às vezes, da alimentação, às vezes falta ali algum tipo de suplementação também para auxílio da imunidade, o clima já muda, o nosso corpo ele já sente, né? Então, a nossa imunidade ela tem que estar bem em dia, né? Nós temos o sistema respiratório, que é um conjunto dos órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo, tem como função a eliminação do gás carbônico retirado das células, é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões, e os órgãos que compõem são cavidades nasais, a traqueia, a faringe, os brônquios, os pulmões e a laringe. Então, ele tem como função essa troca gasosa no nosso corpo, equilíbrio do ácido base e produção de sons e a defesa pulmonar. Então, tá todos os compostos ali do nosso sistema respiratório. As doenças mais conhecidas que acometem esse sistema é a gripe, resfriado, tuberculose, pneumonia, enfisema pulmonar, doenças alérgicas, né, rinite, bronquite, asmas, são as mais conhecidas. Nós temos o sistema reprodutor feminino, que é responsável pela reprodução humana, através da produção de gametas dos nossos óvulos, né? Fornece um local apropriado para a ocorrência da fecundação, permite a implantação de um embrião e oferece ao embrião condições para o seu desenvolvimento. Eu falo que o nosso corpo ele é muito perfeito, né? A gente consegue nutrir, alimentar, o feto, tudo isso através do nosso organismo. O nosso corpo se prepara para isso, os órgãos se adequam ao tamanho ali, vão se realojando para que forme o feto, ele é muito perfeito, né? Essa questão da reprodução feminina. Executa atividade motora suficiente para expelir o novo ser quando ele completa a sua formação.
Então, nós temos aí de composição os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. A menstruação e o ciclo menstrual. Então, menstruação é aquele período fértil da mulher, no período que a mulher atinge a sua maturidade e já pode engravidar. Ela ocorre quando não há fecundação do óvulo. E o ciclo menstrual é um período que varia de mulher para mulher, mas em média ele dura ali cerca de 28 dias. Algumas pode ser um pouco mais, outros menos, né? A primeira menstruação, que a gente chama de menarca, ocorre ali, não é uma regra, mas entre os 12 e 13 anos. E conforme ali por volta dos 48, 50, a nossa chamada menopausa, que é quando esses óvulos se esgotam e cessam as menstruações e a fertilidade da mulher. Já o sistema reprodutor masculino é formado por órgãos internos e externos. Eles passam por um lento amadurecimento, concluindo-se na puberdade, quando as células sexuais ficam disponíveis para originar outro ser. Então, aqui nós temos uretra, pênis, vesícula seminal, próstata, canais deferentes, epidídimo e os testículos, que compõem este órgão. Então, pessoal, essa aulinha de fisiologia é mais para vocês conhecerem como que é o organismo, cada sistema que é composto o nosso corpo, né? Para vocês conhecerem e até aplicar ali na hora de quando fizer, né? A biorressonância, sai os resultados, o que está acontecendo em cada sistema, né? Então, tudo isso é muito importante a gente ter uma base mais ou menos de como que é, tá? Claro que é um estudo muito mais aprofundado, né? O nosso corpo, como eu disse, ele é muito complexo, né? Cada sistema é mais uma base para vocês terem na hora de ministrar aí a profissão de vocês. Agora nós vamos para o segundo módulo, que é sobre nutrição. Vamos lá, deixa eu colocar aqui certinho de novo para vocês verem. Todos veem a tela? Alguém me dá um ok? Não, tô só Então, vendo Gabi, você. você tirou o share screen. Tirei? É, Mas primeiro eu abro a aula, né? abre lá, deixa ela como modo de apresentação e daí acha o share screen. Agora deu? Vamos ver. Passa um slide, vai e volta. Sim, Isso, certinho, pode Deu? continuar. Aí. Então, agora iremos abordar um pouquinho sobre a nutrição, um tema, né, que é muito comentado hoje em dia, ele sempre está se atualizando, surge sempre coisas novas. Eu até esqueci de perguntar se alguém tem dúvidas sobre a aula anterior, sobre a fisiologia. Se alguém quiser, pode abrir o microfone para a gente conversar, para as dúvidas não, depois vocês não esquecerem. Alguém tem dúvida? Senão a gente vai seguir então, daí no final a gente abre um bate-papo para a gente conversar, tá? A nutrição, ela rende bastante dúvidas. Então, a nutrição, ela atua na prevenção e tratamento de doenças. Através, nós temos a alimentação e a suplementação e o seu processo de biodisponibilidade, como esse corpo está absorvendo. Às vezes, nós temos clientes que até têm uma alimentação saudável, consomem alimentos bacanas, só que o corpo não está metabolizando, não está processando, não está fazendo esse trabalho corretamente, né? Então, ela atua tanto no tratamento quanto na prevenção. A gente consegue prevenir hoje em dia muitas e muitas doenças, como a gente citou na primeira aula, as doenças não transmissíveis, pressão alta, diabetes, colesterol, todas essas coisinhas a gente consegue evitar boa parte através da nutrição. Então, ela é importante em todos os ciclos da vida, desde a infância até ali os idosos. Então, na infância, na introdução alimentar, na fase de criança, que é importante para o seu desenvolvimento, na adolescência, na fase adulta, em mulheres na fase de gestação. Então, todos os públicos necessitam de vitaminas, de nutrientes, para que possam se desenvolver de maneira perfeita, de maneira saudável. Então, a alimentação ela tem que ser variada, equilibrada,
nutritiva, ela tem que ter uma harmonia de quantidade e qualidade e ela deve ser colorida. Então, por que a alimentação ela tem que ser variada? Quanto mais colorido, mais variada essa alimentação, mais vitamina e mineral a gente manda para o nosso corpo. Só que ela também tem que ter harmonia de quantidade, porque nada adianta ser uma alimentação saudável e a pessoa consumir muito, né, em grandes quantidades, também não é saudável. Ela deve ser nutritiva para nutrir o nosso corpo ele precisa desses nutrientes para se desenvolver, para se manter, né? Para fazer as funções do nosso corpo. O nosso corpo ele é movido à energia e tudo isso é gente que manda para ele. Então, esse exemplo aqui que eu vou dar, vocês vão entender bem certinho. Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque, assim, da mesma forma que nós temos que o carro, a moto, ou seja, qualquer veículo precisa de um combustível para andar, o nosso corpo também. Só que ele precisa de um combustível certo. Se o carro, um carro que só aceita gasolina, a gente ir lá ficar colocando álcool nele, ele pode até funcionar, mas uma hora ele vai falhar, certo? É a mesma coisa o nosso corpo. Se a gente fica mandando combustível errado para ele ao longo do tempo, uma hora ele também falha. O que é esse combustível que a gente fala, então, esse combustível errado? É uma alimentação que não é muito saudável, uma alimentação rica em gordura, rica em açúcar, rica em fast food, né? O sedentarismo também é um combustível errado, uma hora o nosso corpo ele vai sentindo todas essas alterações. Os excessos não são legais e nem as deficiências, né? Então, nós temos os dois casos de extremos, os excessos de nutrientes, e a falta dos nutrientes também é um combustível que o nosso corpo pode ser que nos deixe na mão qualquer hora, né? Então, por isso que eu falo, a alimentação ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser bem nutritiva para que a gente consiga nutrir e mandar o combustível certo para esse nosso carrão aí não falhar, não deixar a gente na mão, tá? Então, como consequência desse combustível errado, que às vezes a gente vai mandando, e pessoal, é combustível que a gente fala que é a longo prazo, né? Fazer ali uma alimentação ou outra fora ali do planejado não tem tanto problema. Agora, tem pessoas que se alimentam errado, não bebem água, nós falamos bastante da importância da água, não cuida do corpo, não pratica uma atividade física, o sedentarismo, tudo isso traz uma consequência um dia. Pode não ser agora, né? Eu tenho muita gente que fala assim: ah, mas meus exames tá tudo jóia, né? Agora. Então, tudo que a gente faz, a gente vai ter consequência um dia. Seja ela, pode ter uma obesidade, ou uma anemia, ou a pressão alta, uma diabetes, o colesterol, fraqueza, mal-estar. A gente também tem muita gordura no fígado, doença cardiovascular, doença do coração, igual a gente aprendeu ali nos sistemas que a gente tem essa questão do fluxo sanguíneo. Isso é importante porque o nosso corpo, ele é como se fosse ali a pia, quando a gente fica jogando muita gordura ali nela, ela não entope. É a mesma coisa que acontece nas nossas circulações, nos nossos vasos sanguíneos. Onde está um caminho todo entupido por gordura, a gente acaba judiando do coração. A gente faz esse coração trabalhar com mais força para esse sangue bombear, é onde acaba a pressão que sobe, glicemia que altera, gordura no fígado que aparece. Então, tudo isso, região abdominal muito extensa, ali muito, né, volumosa também é indício de problemas de saúde. Então, assim, ah, mas meus exames estão bons, tá tudo certo. Mas, igual eu falei, uma hora isso daí acaba dando alteração. Seja também questão estética, então, ah, meu cabelo tá caindo muito. A nutrição, ela não é só emagrecer e engordar, ela é muito mais do que isso. Ela é o sono da pessoa que fica desregulado, a energia dessa pessoa, a pessoa não tem coragem de fazer nada, só quer saber de ficar deitado, não tem força, né? Então, assim, isso tudo é devido ao combustível que está sendo ingerido, está sendo colocado de forma errada nesse corpo. Então, a nutrição, vocês vão ver através da análise quântica que a gente consegue ver as deficiências dos nutrientes, seja ferro, zinco, todos esses minerais, as vitaminas importantes, né? Então, a gente tem que levar em consideração medicamentos que essa pessoa utiliza também, mensurar se essa pessoa está com muito radicais livres, que é o que vai prejudicando o nosso corpo. E isso tudo vocês conseguem através da anamnese, que é uma ficha, e a conversa bem detalhada com esse paciente. Então, vocês vão descobrir que só na conversa vocês já conseguem
perceber sinais e sintomas dessa pessoa. Ah, mas eu tenho muita queda de cabelo, a minha unha é muito fraca, eu tenho muita fraqueza, muita tontura, muita indisposição, tenho muito refluxo, muita gastrite. Então, assim, todos esses parâmetros vocês conseguem, numa breve conversa ali, já detectar vários pontos para vocês abordarem. Então, o nosso sistema, ele é formado por átomos que eles formam as moléculas. Essas moléculas maiores, elas são formadas através, né, vão formar as macromoléculas, que são organizadas em células, que é a unidade básica da nossa vida. As nossas células, pessoal, elas se renovam todos os dias. Por isso a importância de uma alimentação saudável todos os dias, né? Então, não é só, eu vou fazer ali por 15 dias, porque eu tenho um evento, porque eu tenho algum compromisso, vou me alimentar melhor e pronto, né? Não, elas são renovadas constantemente, diariamente. Então, a gente tem que nutrir as nossas células. Então, esse grupo de células, eles formam os tecidos, esses tecidos se arranjam em órgãos, e os órgãos formam o nosso sistema orgânico, que é o nosso corpo humano. Nós temos muitos, vocês já devem ter ouvido falar, sobre estresse oxidativo. Elizabeth, com áudio aberto. Isso, obrigada. É o estado nervoso e sobrecarregado das células do nosso corpo. Então, ali na imagem a gente tem uma célula normal, uma célula com os radicais livres atacando a célula e o estresse oxidativo. Vocês estão vendo a diferença, né? Então, é um desequilíbrio nessa formação e remoção desses agentes antioxidantes. O excesso de radicais livres no nosso corpo, eles formam como se fosse uma substância tóxica para o nosso organismo. Então, pode ser que aconteça danos nas estruturas celulares, né, alterando as suas funções. E esse estresse pode estar relacionado a grande carga de atividade física ou mental. Ele pode ocasionar um câncer, né? Desde um câncer ou através de um envelhecimento, tudo isso vai prejudicando e alterando as funções ali do nosso corpo. Então, o radical livre, ele é um átomo ou molécula que possui um número ímpar de elétrons em sua última camada. Isso torna instável e altamente reativo. Então, esse desequilíbrio entre a geração de compostos oxidantes e a atuação dos sistemas de defesa, que acontece essa alteração aí no nosso corpo. Então, o nosso sistema de defesa, que é o antioxidante, ele tenta inibir e até reduzir esses danos causados pelos radicais livres. A função dele, então, é defender o organismo de bactérias, de vírus que prejudicam as células, igual mostrei na foto. Esse excesso também de radical livre, ele torna um ambiente propício para que ocorra muitas anormalidades, como doenças do coração, mal de Parkinson, Alzheimer, câncer, doenças autoimunes, né? Hoje em dia temos várias. Isso tudo acaba interferindo. Outras doenças causadas também pela má alimentação. Nós temos no coração infarto, acidente vascular encefálico, trombose. Na pele nós temos câncer de pele, psoríase, algumas alergias também, né? Nas articulações, os reumatismos, artrose, artrite, osteoporose. No cérebro, Parkinson, doença de Alzheimer. No pulmão, asma, bronquite, DPOC. Nos rins, doença renal crônica, intestino, diverticulite, síndrome do intestino irritável, temos também doenças de Crohn. Então, tudo isso com a nutrição, a gente consegue, como a gente falou lá no começo, prevenir para que a gente consiga evitar todo esse aparecimento dessas patologias. Então, nós temos os nossos antioxidantes, que é o que vai ajudar a combater esses radicais livres, né? Então, são moléculas capazes de inibir a oxidação de outras moléculas. A oxidação é uma reação química que transfere elétrons ou hidrogênio de uma substância para um agente oxidante, e as reações de oxidação podem produzir esses radicais livres, né? E onde que a gente encontra os antioxidantes? Na alimentação e através de suplementação também, essas vitaminas, as enzimas e os minerais. Então, os benefícios dos antioxidantes, de combater o estresse celular e esses radicais livres, eles têm ação anti-inflamatória, tanto na questão de pele também, né? Acne, rugas, o envelhecimento da pele.
manter a saúde da pele e ajudar no rejuvenescimento das células, reduzir cicatrizes, proteger a pele contra os danos solares. Muita gente tem essa exposição solar bem prevalente, né? Isso também acaba atrapalhando. Prevenir contra doenças cardíacas, reduzir a incidência de câncer, melhorar a saúde do cabelo, auxiliar na circulação do sangue. Então, eu listei os principais antioxidantes que a gente tem através da alimentação. Nós temos as vitaminas A, C e E, os flavonoides, os carotenoides, o licopeno e o ômega 3. Outros agentes também que auxiliam é a vitamina C, o selênio, manganês, cobre, glutamina e vitamina E. Então, a gente tem esses antioxidantes através de uma nutrição adequada e através dos nutracêuticos quando não atingimos através somente da nutrição. Então, o que são esses nutracêuticos, né? São produtos naturais, não são medicamentos, né? São naturais, formados por diversos componentes, e eles têm como benefícios a saúde e o bem-estar. Então, assim, os seus compostos, normalmente eles estão presentes no alimento, por exemplo, o licopeno, temos ali no tomate. Mas às vezes o nosso corpo, como eu disse lá no começo, não metaboliza, não absorve muito bem essa vitamina. Então, por isso a concentração nas cápsulas ou nos pós ou em comprimidos são um pouco mais significativas, né? Igual eu comentei da vitamina D. Na alimentação, a gente tem pouquíssimas fontes de vitamina D. Gema de ovo, alguns peixes, né, alguns tipos de queijo, mas assim, uma quantidade muito mínima. Temos também a exposição solar, mas em ótimos, assim, a maioria dos casos tem que ter essa questão da suplementação, porque é muito difícil de ser atingida, né? Uma vitamina D de excelência, né? Um valor bom. Acelerar o processo metabólico complementar essa alimentação e ela está relacionada a tratamento e prevenção de diversas doenças. O termo vem da ideia de deixar que o alimento seja o seu remédio. Então, uma boa nutrição é responsável pela qualidade de vida e, consequentemente, pela redução de riscos à saúde. Então, os benefícios desses nutracêuticos, a gente tem potencializar a alimentação de maneira equilibrada e correta, nutrientes essenciais que a gente tem, que são as vitaminas, os minerais, as proteínas, que são muito importantes para o nosso corpo, ômega 3, né? Zinco, cálcio, tudo isso. Eles diferenciam dos alimentos funcionais pela sua fórmula concentrada. Então, o ativo, ele tem ali na cápsula mais concentração do que no próprio alimento. E o alimento, ele muda muito, né? Então, muda muito de região para região. Às vezes, o uso de agrotóxico, né? Às vezes, como esse alimento foi preparado, se perdeu muita vitamina, se ficou congelando muito esse alimento, né? Então, tudo isso também influencia e tem como objetivo extrair o que há de melhor em cada um para auxiliar o tratamento. Ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico, né? Tá aí atuando na prevenção de doenças e ele tem como objetivo garantir um maior bem-estar do organismo, a sua saúde como um todo. Ele tem também função estética, né? Pele, para melhorar a pele, uso de selênio, amenizar os danos causados pelos raios ultravioletas, ômega 3 para estimular a produção de colágeno, né? Para cérebros, olhos, entre outros, memória, né? Então, isso também auxilia muito, está bem relacionado a doenças de Alzheimer, né? Ele é muito importante. Então, eu coloquei um exemplo aqui, o licopeno, presente na melancia, na goiaba, no tomate, esses alimentos mais vermelhos, ele reduz os riscos de doenças cardiovasculares e ajuda na proteção contra o câncer. Os probióticos, que está relacionado a nossa flora intestinal, essa questão também ajuda na questão da imunidade. Então, presente no leites fermentados, no iogurte, bom funcionamento do intestino, redução do risco de câncer de intestino. Então, eu falo que hoje em dia, pessoal, o nosso intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê? Tudo que vem do nosso corpo, toda alimentação, ela tem que ser absorvida por esse intestino. Então, assim, a pessoa que não tem um intestino funcionante, você pode mandar a alimentação mais completa, mais cara, mais elaborada, que esse corpo não vai absorver.
Então, o primeiro passo é tratar essa questão intestinal, dar uma atençãozinha para o intestino, os probióticos, as fibras, né? Também são muito importantes. Tudo isso a gente consegue através da alimentação. Hoje em dia a gente tem bastante fontes de fibra, como aveia, sementes de chia, sementes de linhaça, psyllium, vegetais verdes escuros, né, couve, rúcula, saladas, né, as fibras, algumas não, a maioria, todas as frutas praticamente têm ali quantidades significativas de fibras, geralmente as frutas com as cascas também têm bastante fibra, então tudo isso é importante para essa questão intestinal, essa saúde intestinal do nosso organismo. E até o intestino, pessoal, atua muito nessa questão do emagrecimento. Então, aquele paciente que fica ali 3, 4, 5 dias sem evacuar, isso aí, o corpo, além de ficar com essa distensão abdominal, esse inchaço, não metaboliza os alimentos, não, nem a água que se manda faz a absorção que precisa, né? Para todos os sistemas que a gente viu na aula anterior. Nós temos as catequinas que estão presentes no chá, principalmente chá verde e chá preto, possui ação antioxidante, além de inibirem a formação de placas de gordura no nosso sangue, as famosas ateromas. Então, onde nós podemos encontrar? Hoje em dia, muita gente tem dificuldade de ter uma alimentação balanceada, né? Seja por conta da correria, casa, filhos, trabalhos, né? Então, muita gente acaba comendo fora, comendo marmita, comendo em restaurante, né? Então, temos bastante dificuldade para ter essa alimentação controlada. Então, como visando isso, a gente tem os nutracêuticos para facilitar aí a nossa vida. Atualmente há uma grande diversidade de marcas e produtos no mercado. Então, a linha de nutracêuticos que a Magistral desenvolveu aí pensando justamente nessas deficiências, né, de vitaminas e nutrientes. Então, a gente tem que ter atenção que da mesma forma que a deficiência de alguns nutrientes pode ser prejudicial, o excesso, doses altas também pode se tornar perigosas para a saúde. Então, tudo a gente tem que ter o equilíbrio, né? Tudo que é demais não é legal, tudo que é de menos também não é legal, então por isso que a gente tem que ter bastante atenção aí na hora de suplementar. Por isso que eu falo que é importante vocês conhecerem o cliente, os hábitos, a alimentação, que às vezes a gente quer suplementar alguma coisa que já tá bom, né, no organismo dessa pessoa. Através da biorressonância, né? Vocês veem, mas a vitamina D dessa pessoa tá excelente, então não precisa, né, daquele nutracêutico. Você pode trabalhar com outra coisa que esteja em desordem, né? Então, o consumo destes produtos, assim como uma dieta adequada para cada pessoa, deve ser prescrito somente por profissionais especializados na área. Então, como eu disse, isso compete ao nutricionista, mas vocês, como naturopatas, têm essa responsabilidade, né, de incentivar e de orientar e de mostrar para esse cliente que tudo isso pode ser corrigido e melhorado através de uma alimentação saudável, tá? E de boas práticas na alimentação também. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho das vitaminas, que a gente comentou. A gente tem a vitamina A, que é um poderoso antioxidante, a gente encontra na alimentação. Ela atua na visão, né? Ajuda aí nessa parte protegendo a córnea, parte do olho que transmite e concentra a luz que entra no olho. A baixa ingestão desse nutriente pode fazer com que a pessoa tenha dificuldade em enxergar em locais com a luz fraca e causar alterações oculares. Em casos extremos, pode levar à cegueira total. Na pele, então, manter a integridade e função das células da pele e da mucosa. Ela age na reparação do epitélio da pele. Alguns estudos tentaram comprovar se a vitamina A ajuda a prevenir ou tratar câncer de pele. Porém, ainda nada foi comprovado, mas é um poderoso antioxidante que a gente tem na alimentação. Ela também está envolvida na questão do crescimento, né? Ela é responsável pela formação do hormônio do crescimento, que é o GH. Infecções, é importante destacar que as células da pele e das mucosas que revestem ali as vias respiratórias do aparelho digestivo e do trato urinário atuam como uma barreira e são a primeira linha de defesa do corpo contra infecções. Ela ajuda na imunidade, tem essa ação antioxidante, né? Evita essa ação exagerada dos radicais livres. Então, a vitamina A a gente consegue detectar através dos exames, através também da biorressonância, né?
pela dosagem do retinol sérico ou retinol no leite materno, no caso das lactantes, né, que estão amamentando. Inquéritos dietéticos, então a gente vai saber através da alimentação, essa pessoa consome vitamina A, mas qual a quantidade, qual a frequência? É sempre, é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, né? Então, tudo isso é importante. Até nessa questão da cegueira noturna que a gente comentou, a sua deficiência está muito relacionada ao aumento de infecções comuns como diarreia, infecção respiratória. Ela também está ligada ao endurecimento das membranas de mucosa do trato respiratório, gastrointestinal e urinário, redução do olfato e do paladar, ressecamento da esclera, que é aquela parte branca dos olhos e da córnea, inflamação da pele, as dermatites e o estresse. Então, todos esses sintomas podem ser deficiência de vitamina A. Nas crianças, ela prejudica o crescimento e o seu desenvolvimento, pode causar também cegueira e aumenta o risco de mortalidade infantil. Então, por isso que ela é tão importante também nessa fase de criança. Ela tem interações, né, com o excesso de fibras na alimentação, muita fibra também. Tudo que é em excesso, né, acaba sendo prejudicial e o excesso de bebida alcoólica. Aqui entra tudo, né? Cerveja, vodka, todos os tipos de álcool. Algumas fontes que eu separei para vocês. Então, a gente tem fígado, gema de ovos, leite, manga, mamão, caju, goiaba, cenoura, milho, batata doce, abóbora, couve, mostarda, espinafre, brócolis, folhas de beterraba, cenoura. Hoje em dia a gente despreza bastante as folhas, né? Hoje em dia o alimento a gente pode utilizar caules e todos os seus componentes. Há dois óleos que são muito ricos em provitamina A, que é o de dendê e o buriti. Então, estima-se que os carotenos provenientes dos vegetais contribuam com cerca de 68% da vitamina A da dieta. Então, a gente já consegue tranquilamente atingir e alcançar essa vitamina A com a alimentação. A vitamina C, ela é solúvel em água, ela é hidrossolúvel, então a gente nunca vai ter um excesso de vitamina C no nosso corpo, porque o nosso corpo ela elimina. Ela reage com radicais livres disponíveis em meio aquoso, como que existe no interior da célula, e é capaz de regenerar vitamina E e de manter as enzimas do sistema antioxidantes. Então, algumas fontes, a gente pensa em vitamina C, a gente já logo pensa só na laranja, né? Mas nós temos várias fontes, além das frutas cítricas, né? Nós temos o melão, a acerola até tem mais fontes de vitamina C do que a própria laranja. Laranja, tangerina, poncã, todas essas frutas cítricas, limão, kiwi, manga, mamão, abacaxi, mirtilo, morango, framboesa e alguns vegetais, principalmente os vegetais verdes escuros, então brócolis, couve, espinafre, couve-flor, pimentão vermelho, pimentão verde, batata doce, moranga e tomate. A vitamina E, ela tem uma grande ação antioxidante, ela é muito importante, ela ajuda a combater esses radicais livres que a gente viu ali há pouco tempo, né, que pode prejudicar as nossas células. Ela reduz os riscos de doenças cardiovasculares e cerebrais. Ela é boa para o coração, então pesquisas apontam, tem estudos que apontam que a vitamina E pode melhorar a função cardíaca por proporcionar um relaxamento dos vasos sanguíneos e diminuir a formação de substâncias que podem obstruí-los. Contudo, grandes estudos observacionais não conseguiram provar isso. Então, muito se tem estudado, né, sobre as vitaminas, sobre os antioxidantes, mas, porém, ela é uma vitamina muito importante. Ela reduz também o risco de doenças coronárias. Algumas fontes, a gente tem os óleos, azeite de oliva, extra virgem, óleo de germe de trigo, óleo de abacate, óleo de girassol, folhas verdes, oleaginosa, então a gente tem castanha, avelã, amêndoas, nozes, né? Algumas sementes, como semente de chia, semente de girassol, semente de abóbora, alguns cereais integrais, aveia, arroz integral também tem, alguns pães integrais e vegetais folhosos, espinafre, agrião, rúcula, aspargos. Então, por isso, pessoal, que é tão interessante essa variedade na alimentação. Então, assim, eu consumo
legumes, mas a pessoa acaba consumindo aquele legume sempre. Então, por isso que é tão interessante a gente estar variando, caprichando nas cores, né? Cada corzinha é uma alimentação, um nutriente diferente para o nosso corpo. A gente tem vários grupos de cores, né? Vermelho, amarelo, verde, roxo, né? As cores roxas têm muito antioxidantes. Então, quanto mais variado, mais nutritiva a nossa alimentação, mais vitamina e mineral para o desenvolvimento saudável do nosso corpo, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês, um pouquinho do nosso corpo, como ele funciona, como ele trabalha e como ele precisa ser bem cuidado, bem nutrido, bem alimentado. A gente nunca vai se arrepender de ter essa alimentação saudável. Quem não tem, não é tarde para começar. E quem já tem uma alimentação saudável para continuar, né? Então, todas as fases da vida, a gente precisa desse auxílio da nutrição, gestação, a fase de criança, a fase adulta, o envelhecimento para ter saúde. Eu falo que hoje em dia muita gente envelhece, mas tomando aí 20 tipos de remédio, né? Então, tudo isso a gente consegue evitar com uma boa prática de alimentação, um incentivo aí de atividade física, uma exposição solar adequada, uma noite de sono. Então, a nutrição, ela abrange muitos fatores do que só o emagrecimento, né? O emagrecimento é uma consequência. Hoje em dia, a gente estar no peso saudável, no peso adequado, tudo isso é importante para evitar que essas doenças venham acometer aí o nosso organismo, tá bom? Então, vamos abrir agora para dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem contar alguma experiência, falar de algum, né, algum casos aí de vocês podem ficar à vontade. Agora vocês podem abrir o microfone, galera. Podem conversar. Hoje temos mais alunos presentes aí, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Nós estamos à disposição. Gabriela. Oi, oi. Oi, é a Letícia? Aqui é a Leila. Oi, Leila. Então, a minha pergunta é: se o nosso organismo absorve todas essas vitaminas só consumindo as frutas, ou se tem algumas vitaminas que necessitam de ser acompanhados de minerais, que eu já escutei coisas assim, não adianta comer tal coisa porque o organismo não absorve, ou se comer tal coisa com tal coisa não vai absorver. Então, essas são as minhas dúvidas. Certo. Se um depende do outro. Assim, o nosso corpo ele precisa de todas, né? Tem algumas vitaminas que auxiliam no processo. Por exemplo, a vitamina C, ela auxilia na absorção do ferro, né? Mas, ao contrário do ferro, o cálcio acaba interferindo um pouquinho essa absorção do ferro. Então, assim, realmente, tem alguns nutrientes que têm essa interligação, né? Que tem que tomar um certo cuidado, mas, no geral, a maioria um complementa o outro, né? Porque o nosso corpo necessita de todos, né? De vitamina todas as vitaminas, A, do complexo B, vitamina D, vitamina C e todos os minerais também, né? Ferro, cálcio, zinco, magnésio. Então, através da alimentação a gente atinge, mas igual eu expliquei da vitamina D, muitos casos, às vezes, a gente tem que estar suplementando, que o nosso corpo, mesmo tendo a alimentação ali equilibrada, não consegue atingir esses níveis porque assim, nos exames de sangue, a gente tem os valores de referência, certo? Mas a maioria dos exames vem assim, a vitamina D tem que ser acima de 20. Só que 20 para uma vitamina D é baixo, né? Vitamina D é acima de 40, um valor excelente. Então a gente pega muitos médicos hoje em dia, pega exame, vitamina D, 19. Tá bom, tá perto ali dos 20, né? 17, tá bom, mas tá baixo, né?
Então, por isso que a gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico, porque muitos desordens ali no nosso corpo, muitas deficiências, muitos sinais e sintomas é devido à falta de vitamina e mineral. Obrigada. Por nada. Uma pergunta é sobre horários. Qual é o melhor horário para absorção dessas vitaminas, desses suplementos? Não tem, Elisângela, um horário específico, assim, né? A não ser a vitamina D, que a gente sempre orienta. Tem estudos que apontam para que tome o sol do meio-dia, tem estudos que apontam para que tome o sol antes das 10. Então, assim, eu sempre falo que é o horário que a gente consegue, o horário que a gente. É igual a prática de atividade física, né? Ah, qual que é o melhor horário? O melhor horário é aquele que a gente faz, né? Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Então, não tem uma regra. Pode ser no almoço, pode ser na janta. Todas as refeições do dia, a gente vai ter uma boa ingestão de tanto vitamina quanto mineral. Desde o café da manhã até ali o jantar e a ceia, a gente está nutrindo o nosso corpo. Então, essa questão de horários, ela é bem relativa. Eu queria saber, essa ficha de anamnese, nós vamos ter? Vão sim. A gente vai ter uma aula só para falar sobre ela. E aí eu vou mandar um exemplo também dessa ficha para vocês terem e aplicarem com os clientes de vocês, tá? É uma ficha bem completinha, assim, com todos os dados do cliente, alimentação, ingestão de água, intestino, sono, atividade física. É como se fosse uma entrevista, né? Mas ela é uma ferramenta que auxilia muito. Então, eu sempre sugiro para que tenha uma para cada cliente, porque às vezes você não lembra, né, o que que a pessoa. Ai, se ela ingere água ou não, você vai ver ali anotadinho, isso daí já vai ajudar bastante vocês na conduta de vocês. Ok, tá ótimo. Mais alguém tem alguma pergunta? Essa aula de hoje eu já logo mando lá no grupo para vocês, tá? Aí eu só preciso confirmar com o Marcelo, eu não sei se ele tá aí na aula ou não, na sala, qual produto que ele vai querer que vocês deem uma pesquisada nessa semana, para vocês mandarem para nós, tá? Tá sendo tranquilo os trabalhos para pesquisar, pessoal? Não tem muito segredo, né? Mais os benefícios, pegar a composição do que tem naquele produto e falar um pouquinho, né? Ah, benefício da vitamina ou daquele mineral. Gabi, Ó, o podia Marcelo tá aí. colocar o Sanemax e o Coremax, Zanemax e Coremax, tá? tá? Depois a gente manda lá Depois eu mando no no grupo, grupo, né? tá? Isso, beleza. O pessoal mandou os trabalhos, Marcelo? Alguns, ainda não foram todos. Olha que não pode deixar acumular, hein? Que depois nós não vamos corrigir, hein, pessoal? Tem, porque é 2 por semana, né? Para vocês não depois deixarem para fazer tudo de uma vez só. Isso também conta na média final de vocês aqui. E aí, não sei se faltou alguém para participar, né? A aula vai ficar gravada. Dúvida, algumas coisas que tiverem, a gente está disponível ali no grupo do WhatsApp. Mais alguém, pessoal, quer acrescentar, falar, dar um exemplo de alguma coisa ou não? Fiquem à vontade, senão já logo podemos finalizar, então. Da minha parte, tranquilo, tá? Tranquilo? Obrigada, viu? Por nada, Tranquilo. Elisângela. Obrigada a vocês. Eu quero agradecer, né, a presença de vocês. Eu sei que muita gente tem, né, compromissos, né? Final de semana é mais corridinho, talvez, mas qualquer coisa a aula fica gravada e a gente está ali à disposição. Dúvidas, né? O que tiverem no decorrer, vocês podem ir nos perguntando.
Gabi, eu creio que ninguém vai ter mais dúvida. Pode Podemos encerrar. finalizar, então? Podemos. Então, tá bom, a Rosalvo tá agradecendo. Obrigada a vocês, viu, pela participação, pela presença. Semana que vem, 2 horas, estamos aqui novamente com mais 2 módulos de aula para vocês, tá bom? Um abraço a todos, um ótimo final de semana, bom descanso, bom trabalho para quem trabalha. E até semana que vem, então. Tchau, Ok, tchau. Beleza, obrigada. obrigada, Tchau. viu? Tchau, tchau, tchau. Até mais. Até.